senhora. Pois é, o testemunho que eu tenho que dar é da minha vida, que desde que eu me tornei uma cristã, eu sempre fui sozinha com os meus filhos, porque o meu marido nunca quis acompanhar. E eu sempre fui uma pessoa muito fiel. Mesmo quando ele estava em casa, eu fazia as coisas bem certinho, mas escondido dele. Principalmente quando eu tinha que devolver o dízimo, eu devolvia escondido dele. Mas quando ele descobriu, aquilo se tornou um inferno na minha vida. Ele falava mal de mim, ele falava mal da igreja, ele falava mal dos irmãos, dos pastores. Ele nunca aceitou. E aquilo foi se tornando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Teve uma época que eu cheguei a sair da igreja, fiquei 2 anos fora da igreja, mas aquilo só piorou a minha vida e a dele também. Então um dia ele disse assim, Zena, eu não aguento mais. Aí eu disse assim, não se preocupe, eu vou voltar para a igreja, a nossa vida vai melhorar. Mas quando eu voltei para a igreja, que aceitei tudo novamente com a igreja, eu me rebatizei, eu fiz profissão de fé. Eu voltei assim com muita força, sabe? Muita força de fé, de garra. Eu comecei a pregar, que eu pregava que nem uma pastora de verdade. E ele não sabia, porque ele nunca foi na igreja comigo. Nunca, eu batizei todos os meus filhos, eu tenho 4 filhos, todos eles são batizados, ele nunca foi na igreja comigo. Mas eu estava crescendo e o inimigo estava vendo que eu estava crescendo. E daí pegou ele. Daí foi nessa época que ele descobriu sobre o dízimo. E ele era um homem que ele ganhava muito bem, porque ele sempre foi motorista, viajava bastante. E daí foi nessa época que o meu casamento desmoronou. E daí ele fazia ele dizia assim para mim, saia dessa igreja, joga essa Bíblia no lixo. E eu não podia mais, porque eu estava tão alicerçada na igreja, que eu não tinha mais como voltar atrás. Eu já não vivia mais sem Deus. Deus era tudo na minha vida. E eu acabei me separando dele, ele saiu de casa e eu fiquei sozinha com as crianças. Quando eu fiquei sozinha, eu já era bem de idade, nunca tive estudo e tive que voltar a trabalhar, porque ele simplesmente me largou. Eu tinha casa, mas as crianças precisavam de alimento, nós tínhamos dívida, eu tinha prestação da casa e eu tinha que sair trabalhar. A primeira coisa que eu peguei, eu ganhava R$180 por mês. Mas no mês inteiro, até chegar ao final do mês, as crianças passaram até fome. Eles passaram muita fome, sofrimos muito na vida, mas eu estava sempre com muita fé. Teve uma época que a gente ficou uma semana sem comer. A gente olhava para a cara do Dudu, sabe, que ele era moreninho, sabe, ele estava com o olho preto assim, sabe. E eu pus na prova, sabe, pus Deus à prova, coisa que eu não devia fazer. Eu disse, Senhor do céu, o Senhor diz assim que o Senhor derrama as bênçãos do céu. Essa vez eu quero ver o Senhor derramar as bênçãos do céu. E ele derramou mesmo. Quando fez uma semana, sabe, que eu não pedi ajuda para ninguém. Eu digo, Senhor, eu não quero que ninguém venha aqui no teu, eu quero que derrame do céu as bênçãos. Chegou gente dentro de casa, me comprou a televisão. E daí eu tinha pedido, emprestado R$10 para a minha patroa, né? Dá para você arrumar R$10 adiantado para me comprar pelo menos pão para as crianças comer, né? E ela assim, não, eu vou falar com meu marido. E eu não sabia que eu tinha o 10º para receber, ela me pagou o 10º, eu peguei R$180. Eu sei que no final das contas ainda peguei o vale. Quando foi no dia do sábado, eu tinha R$300 nas minhas mãos e eu tinha que devolver o dízimo. E tinha oferta para me dar na igreja. Comprei as coisas, paguei as contas para e comprei as coisas para as crianças. E dali em diante, sabe, eu ganhei uma força de fé tão grande que nunca mais faltou o pão dentro da minha casa, nem o emprego para mim. Eu trabalhei 3 anos com aquela mulher quase. E eu sempre, quando eu saía para o serviço, eu orava, Senhor do céu, eu sou um pai de família, eu preciso ganhar melhor, eu preciso de uma carteira assinada, eu preciso, Pai do céu, de tudo isso, de saúde. Eu não tenho mais estudo, mas eu preciso de um emprego bom. E foi aí que veio essa pessoa lá daquela Yazaki, uma firma grande, multinacional, me buscar lá em casa. Eu nunca pedi um emprego para ela, mas ela veio me buscar para me trabalhar. E eu saí do emprego, eu estava ganhando R$200 nessa época, eu entrei para ganhar 400. Então eu trabalhei 1 ano nessa fábrica, fazendo culto todos os dias de madrugada e agradecendo a Deus. Eu saía cantando, eu cantava o dia inteirinho, eu falava só palavra de amor, de carinho para as pessoas, e regozijava a Deus e glorificava todo momento, sabe? Olhava para o céu e dizia, Senhor do céu, obrigado. Eu sei que foi o Senhor que me abriu essas portas, eu sei que foi o Senhor que me deu esse emprego, eu não tenho palavras para agradecer. E assim eu trabalhei até o dia que se ajeitou tudo para nós vir embora para Curitiba. Hoje eu moro em Curitiba. Então, eu saí de lá ganhando 400 e voltei a ganhar, agora estou ganhando R$500.
R$ 580. Então, cada vez eu vou. Então, tudo isso é a minha fidelidade, a minha fé, o meu amor e a minha dedicação. Cada dia melhor na minha vida. Hoje nós estamos aqui. Chegamos, pusemos o Piá no colégio adventista, porque ele é um menino muito especial. Ele não queria estudar mais e estava mandando para a rua, né? E eu, como sou mulher sozinha, eu não posso deixar ele na rua. Porque hoje em dia as drogas iam acabar derrubando meu filho na droga. Aí nós não podíamos pagar os R$ 400. A gente orou e Deus baixou 50%. Hoje a gente está pagando R$ 233. E daí arrumamos essa casa pequena, mas é aconchegante para nós crianças, tá? E as crianças, porque eu trabalho o dia inteiro, não preciso de casa grande para mim. E essas são as bênçãos que eu tenho para contar. Espero muito mais. Sei que é difícil, mas vale a pena ser fiel e ser agradecida. Ter sempre esperança, olhar sempre no céu e esperar no Senhor. Confiar que cada dia Ele está do seu lado, está cuidando de você e da sua família. Uma vez, num pequeno grupo, tinha uma mulher que contou uma história assim. Quanto tempo tem ainda? Uns 4 minutos. Que tinha 2 homens, vou falar bem ligeiro. Tinha 2 homens sentados na praça, olhando o relógio da matriz. E aquele relógio, cada vez que batia, eles contavam. Quando deu meio-dia, tinha que bater 12 horas, bateu 13. Aí eles se olharam na ponta do banco, na hora de ser 13? E um foi para um lado, foi para o outro. Dali uns 3 meses, você conhece essa história? Dali uns 3 meses, ele estava na casa dele, teve uma voz que disse, de madrugada, meia da noite, disse assim, levanta e vai até a cidade. Ele disse, o que eu vou fazer até na cidade esse horário? E a voz disse novamente, não, eu não posso ir na cidade, eu tenho que acordar o cocheiro, arrumar o cavalo, tudo. E ele virava para o outro lado assim e dizia, levanta e vai até a cidade. Depois ele se cansou de ouvir aquela voz, ele levantou, se vestiu e saiu. Quando ele chegou na cocheira, o cavalo estava arrumado já. Ô, patrão, onde é que o senhor vai? Mas como é que você sabia? Ele disse, eu ouvi o senhor chamar, dizer que me arrumou o cavalo, ele está pronto. Ele montou no cavalo, tinha que chegar na barca, na beira do rio, e ter a barca. Quando chegou na beira do rio, a barca já estava ali. Ele disse, patrão, onde é que o senhor vai? Ele disse, eu vou para a cidade, mas você sabia? Eu ouvi o senhor me dizer que era para me arrumar a barca, eu estou aqui. Ele montou na barca e foram para o outro lado, tinha que cruzar o lago para o outro lado. E daí ele desceu lá e foi andando, e chegou na praça e disse, agora para onde é que eu vou? E tinha um guarda assim, ele chegou para o guarda e disse, o que está acontecendo alguma coisa na cidade? Aí ele disse assim, que eu saiba não, só no fórum que tem um julgamento, estão julgando um homem. Ele pensou, será que eu vou até o fórum? Acho que eu vou. Ele foi até o fórum. Quando ele chegou na porta do fórum, foi a hora que o juiz fez a pergunta, e se ele podia provar. Ele disse, provar eu não posso. Estava sendo julgado um homem. Provar eu não posso. A única coisa que eu posso dizer é que nesse momento do assassinato, eu estava sentado na praça. Quando o relógio tinha que bater 12 horas, ele bateu 13. E estava eu e mais um homem sentado. Só que eu não sei quem é o homem, porque nós não conversemos. E por isso que ele ergueu o dedo, sou eu o homem. E era isso que ele tinha que fazer lá, livrar aquele homem de Deus. Que ele ia ser condenado à morte. Então o que eu tenho a dizer, sabe, com essa história, que Deus move montanhas para salvar um filho justo, um justo. Amém. Vale a pena ser justo. Então quando essa irmã contou essa história, foi lágrimas e lágrimas naquele... Porque eu estava passando por muita dificuldade. E eu sempre confiei nessas histórias, nesses milagres que Deus tem feito na vida das pessoas. E Ele tem realizado em mim e na minha família. Amém. Amém? Amém.